Viajantes, viajeiros, olha, árvorezinhas. Do nosso coração. A gente fala assim, peraí, deixa eu me ajeitar direitinho. Ele começa. Claro, é assim que começa no Então, tudo bem, hoje a gente vai falar das principais diferenças culinárias e você não sabia. Essa eu tenho certeza que você vai se surpreender, hein? Tem muita coisa. De cara, vamos começar. De cara, eu já quero ir assim direto ao ponto. Eu sabia que tem várias comidas, né? Vários pratos que as outras regiões do Brasil sequer sabiam que existem. E é muita coisa, não é pouca não. A gente teve a oportunidade de provar algumas, mas tem outras que a gente realmente não faz ideia de como seja o sabor. E eu acho que mesmo que a gente tente fazer aqui na nossa região, não vai ficar igual, né? Porque os condimentos, o jeito de preparo é bem diferente. Pra começar, eu vou falar da cajuína. Você sabia que no Nordeste, pra você que não é do Nordeste, tem um suco chamado cajuína que é uma maravilha. E você que é do Nordeste não sabia que pro Sul ou pro Sudeste não existe? Simplesmente não é tem. suco de caju. Não é suco de caju, é outra coisa. Ele é igual um guaraná mesmo. É um negócio muito E é louco. docinho e é bom. E você do Nordeste às vezes não sabia. Mas não tem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, pro Sul mesmo, que não tem, impossível. Não. Outra coisa que a gente não tem aqui no Sudeste, mas calma. tem lá no Ceará. E mesmo que você queira encontrar cajuína no mercado, você não encontra. Não é que as pessoas não tomam, não tem. As pessoas não sabem nem que existe. Não, travei. Outra coisa que tem lá, principalmente no Ceará, e não tem aqui é a lagosta barata. É, lagosta aqui é bem cara. A gente tem que lagosta, mas É, a gente pagou R$15 na lagosta, aqui impossível. saída do mar fresquinha Então até tem, e né? frita. E aí de cara eu já diria que essa é uma outra diferença muito grande, né? Porque, por exemplo, pra gente que é do Sudeste e de orla, de litoral, A gente só come peixe salgado, acho que o único... Aliás, Oi? a gente só come peixe de água salgada, né? Acho que o único peixe que eu conheço de água doce é truta. Eu não faço ideia de peixe, gente. eu Acho não que é tenho noção. truta e tilápia, mas tilápia não é nem de água doce, ela é de água salobra, fica ali na metade. E mesmo assim a gente já não come muito. E o pessoal da Amazônia, do Norte, né, do Centro-Oeste, come muito peixe de água doce e come pouco peixe de água salgada. Então essa diferença é legal. Tem muito que, assim como eu não conheço peixe praticamente nenhum de água doce, provavelmente eles não conhecem a maioria dos peixes de água salgada, né? Pois é, e a culinária do norte, ela tem referências indígenas e amazônicas, que aqui eu acho que a gente não tem. Não. E a culinária deles eu acho que eu não provei prato nenhum. Alguns dos pratos mais famosos deles são tacacá Tem o pato no tucupi. e o maniçoba. É. Alguém já comeu algum desses pratos pra falar se ele é realmente gostoso como parece o ser? pessoal de lá vai ter comido, né? A gente não. Muita gente aqui sequer sabe. Não, alguém tem fora noção do que é. norte, É. né? No Sudeste a gente não sabe, não tem nem noção do sabor, né? E alguns dos ingredientes. Eu ia falar do açaí, né? O açaí é engraçado, que ele é uma diferença muito grande. Pra gente do Sudeste e Sul, a gente só toma açaí doce. E ele é misturado com e quando guaraná, eu acho. E quando a gente ouve falar que alguém come açaí salgado, pra gente é um absurdo. Já lá no Pará, a gente ouviu, teve amigos, a gente recebeu amigos aqui que dizem que lá eles tomam açaí salgado. Pois é, Ele é com doce. comida. E caramba, Pra gente é estranho. E a gente viu os vídeos mostrando que ele é bem grosso, né? Ele é quase não sei a consistência, mas ela é bem densa. E aqui ele é bem mais ralo, é quase um sorvete, é muito diferente. Só como bônus aí a gente falou do arroz também, né? Na maior parte dos países do mundo só se come arroz doce. E a gente aqui no Sudeste só come arroz salgado. né? Arroz salgado, com bastante alho de preferência. Olha a diferença. E lá no norte eles também comem muita mandioca. Eles têm castanha do Pará, que Isso eu acho que é sou no Brasil apaixonada. todo, né? Acho que só no Sul que é pouco. Porque aqui no Sudeste a gente também come muito aipim, né? Aipim. E a região Nordeste? Quais são as influências? Portuguesa, Indígena. indígena e africana. Exatamente. Ou seja, aí a coisa já vai mudando. Você vê que lado a lado ali o negócio e já é completamente diferente. E dos pratos famosos, vamos ver se alguém conhece. Porque Acarajé, muqueca, baião de dois. acho que a gente já comeu todos. Já. Mas eu não gosto de acarajé, me perdoem. Eu não curto muito. A gente tem um problema, né? Porque alguns dos pratos que eu dizia pra ela que eram bons, ela não gostava. Eu dizia pra ela que é porque ela não tinha comido por alguém que sabia fazer. Então, talvez o acarajé que a gente comeu, eu comi, por exemplo, acarajé aqui em Cabo Frio. Búzios eu comia. E eu acho que existe uma possibilidade de não ser o mesmo acarajé da Bahia. E o daqui eu não gostei. Mas aí fica essa dúvida. Talvez lá na Bahia, lá no Nordeste, seja melhor, né? Eu acho que a gente deveria comer lá pra poder dar o nosso aval. Porque realmente eu já comi algumas coisas que não foram feitas da forma correta e quando eu experimentei eu gostei. O baião de dois, ele é bem diferente, tá? Nessas Mas a gente regiões. comeu o baião de dois no Nordeste. A gente comeu os dois, no Norte e no Nordeste. Então é bem diferente. Eu diria que o do Nordeste é mais cremoso, é mais gostoso. E pra baixo ele é mais seco. A gente comeu
Em São Paulo, por exemplo, é basicamente feijão e farinha o baião de Eu dois. gostei de todos que eu provei até Eu agora. gosto mais do Nordeste, que ele é mais cremosão, Eu gosto de todos. mais molhadinho. Eu gosto. Alguns dos ingredientes típicos que ele tem, e uma das coisas que eu mais gosto é o azeite de dendê. Milho. Eu acho que eu aprendi a gostar. Eu não gostava tanto de azeite de dendê. É porque eu acho que depende da dose que tu coloca, Eu né? acho- Quanto mais azeite, mais enjoativo Eu sei que eu não gostava de nenhum. E hoje eu acho que uma peixada, uma moqueca tem que ter um azeitezinho de dendê. Tem que ter, a gente fica tão bom. Engraçado, eu acho que eu não comi moqueca lá no Nordeste, eu só comi moqueca pra cá. Isso também deve fazer uma diferença Sim. absurda. Já na região Centro-Oeste tem... Essa é uma região que a gente acaba conhecendo pouco, né? A gente conhece pouco. e eles têm influências indígenas, tropeiras E pantaneiras. e pantaneiras. Cara, é muito incrível quando a gente para pra analisar como a cultura dentro desse país É bem muda de diferente. um lado pro outro. Muito diferente. É muita comida diferente, é muita cultura diferente, de tudo que é lado que você olhe. Eu acho que é até mesmo a questão de pessoa pra pessoa, né? Porque cada um acaba levando um jeito completamente diferente, uma fisionomia completamente diferente. Pra mim, o que mais chama atenção não é cultura, né? Porque eu diria assim, qualquer um come massa. Então, você pega um padrão que é um prato italiano, qualquer pessoa no mundo conhece massa. O que me assusta de fato é que realmente algumas regiões do Brasil não conhecem pratos de outras. Nunca comeram, não tem noção, e lá é super comum, né? Olha, a gente não sei, né? Eu vou falar por mim. Eu aprendi a maniçoba fazendo as lives. Eu nunca tinha ouvido falar em maniçoba. Na verdade, eu nem sei se fala maniçoba ou maniçoba, porque eu nunca tinha escutado. Na verdade, eu não escutei, eu li. E nessa região é muito comum, né? A carne bovina, o peixe, o pacu, né? A gente sempre ouve falar nas lives aí do pacu quando a gente tá aprendendo em cidade, mas acho que eu nunca provei esse peixe. Peixe de Pantanal. E lá eles também têm a mandioca e milho, mas eu acho que tem mandioca e milho na maior parte do país. O arroz ou não? com pequi a gente escuta muito, eu nunca consegui provar, nem imagino Também como é não arroz faço com nem pequi. ideia. Galinhada e Maria Isabel. Gente, peraí que eu vou ler o que é Maria Isabel. Falar em galinhada, a gente descobriu fazendo live algumas coisas tipo galinha de cabideira Galinha cabideira. e galinha de capoeira, Galinha capoeira e galinha que a cabideira. gente nunca tinha ouvido falar aqui. Eu descobri que essa galinha cabidela. 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 O que a gente falou? Cabideira? Cabideira. Tadinha. Gente, galinha cabidela é um negócio que vai com sangue, né? É. Nossa, eu acho que eu não aguento, Em sério. Minas Gerais tem uma tal de uma galinha ao molho pardo, né? Que faz basicamente o É a mesmo mesma- prato, mas não é tão coisa. igual. E essa Maria Isabel nada mais é do que arroz com carne seca. Eles decidiram botar o nome de uma mulher, porque talvez ela tenha criado o prato, mas eu acho que não deve ser tão simples quanto ele mostra, né? Mas eu acho fico que em deve ter muita dúvida. coisa. Eu fico em dúvida, a gente não leu a receita, se faz o arroz separado e a carne seca ou se faz junto, porque eu acho que se fizer junto é outro sabor, né? É. Porque o arroz pega o sabor da carne. Inclusive, a gente podia até É. tentar fazer algumas receitas aqui em casa pra ver se dá certo. Agora a nossa região, né? Região sudeste. Região Sudeste, que eu não vou nem pensar muito. A gente tem feijoada. O feijão preto é uma coisa interessante que eu vou falar agora pro pessoal que é do Sudeste, né? Muita gente do Sudeste, quando sai daqui, né? Principalmente Rio de Janeiro, que São Paulo já não faz nem tanta... Eu acho que em São Paulo, em Minas, tem o feijão carioca que a gente praticamente a não gente come não aqui. conhece, muita gente nem conhece. Então é estranho dizer, mas pra gente que é do Sudeste, do Rio de Janeiro, por exemplo, o feijão preto é uma coisa que não tem pra fora. Às vezes até tem, mas as pessoas não comem. Então eu diria que não tem. O feijão, por exemplo, em Minas Gerais, quase que todo é esse feijão marrom, feijão que eles chamam de carioquinha. Por que não E sabemos? não é carioca, que a gente não come no Rio de A Janeiro. gente adora o feijão preto. Mas isso é legal para vocês verem a diferença. E se você estiver vendo de outra região, você vai poder confirmar que aí na sua cidade não é tão comum. No Rio de Janeiro não é que seja comum, a gente come todo dia feijão preto. Então. Todo santo dia. E uma curiosidade que eu descobri hoje é que aqui na região Sudeste é onde a gente mais come pizza. Então aqui a parte de São Paulo, de Minas, do Rio, porque eu não sei. E quando a gente diz que a gente come muito, é porque realmente uma das primeiras opções é pizza. O hambúrguer é pizza. Então a gente tá quase que toda semana comendo Acho que é o que? pizza. Hambúrguer, pizza e pastel. É. Alguém tem pastel aí? Tipo, vamos no fim de semana comer pastel. Aqui tem muito pastel com caldo de cana Mas sim, também. aqui é super comum comer pizza. Quem pode come todo dia, né? Se deixar assim. A região sul a gente também já comeu bastante. Alguns pratos eu diria assim que eu nem gosto tanto, mas são bem famosos. Mas lá eles têm uma cultura muito forte europeia, né? Polonesa, alemã. E aí na região sul tem muito prato gostoso, de qualquer jeito. Acho que Alguns nem tanto, né? mas Eu vou começar tem por um muitos típico eu que é o gosto. barreado, que a gente fez questão de comer quando foi. Eu sou apaixonada. Não é que a gente não seja apaixonado, que seja ruim, é porque não me surpreende. O barreado é um Eu prato típico que a carne fica macia, mas eu acho que é meio carne com água, é basicamente isso.
Não, mas você bota farinha. Água e É farinha. basicamente, mas é muito saboroso, é muito gostoso. Vou tentar fazer barreado, sim. Eles têm cuca. Cuca é bom. E o mais famoso é o quê? No sul? É. Churrasco. É, o de churrasco val, gaúcho. É, pro sul eu acho que a carne vai acabando ficando melhor, né? Até na Argentina acaba sendo muito melhor. Mas eu acho que a questão de amigos, de familiares, mas eu acho que aqui pro Rio, o churrasco ele tem essa simbologia mais forte. De Eu acho que é cerimônia de mais família. animado. Eu acho que no sul, talvez por ser uma região mais europeia, vamos dizer assim, talvez eles puxem mais essa questão mais vamos só almoçar e acabou. O Não churrasco sei. no sul é um prato. No Rio é uma cerimônia. É. Ninguém fala assim, vou fazer um churrasco, é um pratinho. Não. Quando fala, vou fazer um churrasco, você vai juntar a família, vai chamar alguém, vai fazer bagunça. Não é uma carne com algo. Realmente é um dia especial que tem uma maionese especial, um arroz especial, é uma cerimônia. E vai, passa e sim. Então, em carne, eu acho que a carne da Argentina e do Sul acaba sendo melhor. Mas o churrasco, a festa do Rio de Janeiro não tem igual, né? Mas eles também têm mais uma coisa lá que eu gosto muito e O aqui quê? não tem. Pinhão! Sim, pinhão também faz muita falta aqui, né? E pro pessoal do Norte e Nordeste também, certeza que não conhecem, porque muito essas bom. árvores que dão pinhão, elas são da região fria, né? Além de falar também dos vinhos, né? Tem muito vinho no sul. Então, se tem uma coisa que eu sinto falta no Nordeste, é o cajuína e no Sul é o pinhão, né? Pinhão. Aqui chega muito dificilmente, quando chega duro, e o pinhão lá é outra realidade. É outra coisa. Inclusive, a gente tem até a cerimônia que a gente aprendeu pra poder dá até comer água na o pinhão. boca. Tão Eu passei bom. muito tempo, eu cheguei a machucar a boca pra quem é do Sul, que quando a gente comprava, eu não sabia, eu vinha tentando descascar ele fio a fio, então eu passava um tempão tentando comer um pedacinho de A mão pinhão. ficava roxa. Até que a gente encontrou o pessoal do Sul lá, de fato, eles me ensinaram a comer, que é simplesmente morder a bundinha do pinhão e ele sai inteiro. Agora a vida mudou. Agora é outra história depois da gente morder a bunda. A bundinha faz toda a diferença. Bom, gente, é isso. Algo mais a dizer, senhor? Conheçam o Brasil é maravilhoso, tem muita cultura legal, tem muita gente boa. Tem. E no próximo vídeo a gente está falando de coisas legais, né, que são bem diferentes. E o próximo vídeo a gente vai falar de coisas que são iguais. Que chega também a tem ser- muita coisa. Que tem muita coisa igual, que chega a ser chato, né? Então nos vemos no próximo. Vídeo, deixa aí nos comentários qual dessas comidas vocês já comeram, quais que vocês nunca nem ouviram falar, pra gente poder ver se a gente tá meio balanceado aí. E qual que talvez a gente nunca tenha ouvido falar, né? É verdade, qual Queremos receita e qual... Pra gente poder ver o tanto de diferença que tem nesse nosso país, Com né? certeza tem muito prato que a gente também nunca ouviu falar, né? Tem muita coisa. Nos vemos no próximo vídeo. Com certeza, né? Tchau! Tchau!